O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Nós temos, meus caros, muitas vezes, ou a maioria das vezes, uma imagem bastante doce, digamos assim, de Jesus. Um homem bondoso, compreensível, que perdoa, que convive com quem é pecador e tudo mais. E de repente lemos um texto como o de hoje, em que Jesus mostra a sua fúria. Vocês ouviram aí? Fez um chicote e expulsou de dentro do templo um monte de gente e de animais. Para entender o nosso texto, é preciso, meus caros, compreender como funcionava o templo de Jerusalém. Na época de Jesus havia um único templo em Jerusalém. Cada cidade, cada vila tinha a sua sinagoga. Mas a sinagoga, como hoje em dia, onde tem uma colônia judia, tem uma sinagoga. A sinagoga é um lugar de oração, de ler a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus, não de fazer sacrifícios. Os sacrifícios eram feitos somente no templo de Jerusalém. Todo judeu devia ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém para oferecer um sacrifício ao Senhor. E o sacrifício consistia em oferecer em holocausto um animal. Parece estranho para nós, e hoje em dia, logicamente, os defensores dos animais iriam fazer a maior polêmica, mas a ideia era a seguinte: eu preciso chegar até Deus, mas eu sou um cara pecador. Eu não tenho como chegar até Ele, porque Deus é santo, Deus é puro, portanto há uma distância muito grande entre eu e Deus. Por isso eu preciso de alguém um pouco mais santo do que eu, o Padre. Ele me representa, Ele oferece o meu sacrifício a Deus.
Mas o padre também não é tão perfeito assim para chegar à presença de Deus. E então, a pessoa é substituída por um animal. Normalmente um cordeiro, uma ovelha, que deveria ser um animal sem defeito, perfeito em todos os sentidos. Este animal era levado ao templo, você colocava a sua mão na cabeça do animal, para dizer que aquele era o teu sacrifício, fazia a tua oração, e o sacerdote matava este animal, colocava sobre o altar dos holocaustos, na porta do templo, queimava. E era a fumaça que subia até Deus. A fumaça significava que você não conseguia chegar até lá, mas era representado por um animal, mais do que pelo animal, pela fumaça do sacrifício. E Deus lá em cima olhava para baixo e dizia: oba, lá está fulano de tal, que precisa de graças, etc, etc. Se tratava de uma mediação imperfeita, porque havia muitas barreiras, muitos intermediários. Como você não podia levar a tua ovelha para oferecer a Deus, porque não era um animal puro, você devia comprar a tua ovelha no templo. Então, fora do templo havia grandes espaços, onde havia gente vendendo cabritos, ovelhas, pombas para os pobres que não podiam comprar uma ovelha. Dentro do templo, para pagar o teu dízimo, não podia usar uma moeda com a imagem do imperador. Por isso você tinha que trocar a tua moeda e pegar uma moeda exclusiva do templo e depois ir lá e fazer a tua oferta ou pagar o teu dízimo. Portanto, havia aqueles que faziam toda a troca de moedas, etc. E com o templo foi tornando-se um grande mercado. Era o lugar onde corria mais dinheiro em Israel na época de Jesus. Todo mundo ia comprar animal, trocar os dinheiros, etc. É contra isso que Jesus se revolta. O fato de terem transformado um lugar de oração em um grande comércio. Tinha gente que não estava preocupado absolutamente com a tua oferta. Estava preocupado que ele ia ganhar dinheiro te vendendo uma ovelha, te vendendo um cabrito. É lógico que ao trocar a tua moeda tinha as taxas de impostos que tinham que ser cobradas. Portanto, sempre ganhava-se dinheiro. Por isso Jesus diz que vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de comércio. A ira de Jesus não é contra o templo em si, mas contra aquilo que transformaram o templo de Jerusalém. E quando Jesus diz às pessoas que lhe perguntaram: escuta, com que autoridade você chega aqui e faz tudo isso? Qual é a tua autoridade? Jesus lhes disse: destruam este templo e eu o reedificarei em 3 dias. E vocês ouviram o que o evangelista disse. Jesus não estava falando daquele enorme, belíssimo templo que Herodes tinha levado 46 anos para embelezar. Jesus falava do seu corpo. Para nós, meus caros, Jesus é o templo onde nós chegamos ao Pai. Vocês já devem ter prestado atenção que todas as orações que se faz na missa se termina dizendo por Cristo nosso Senhor. Rezamos ao Pai por Cristo. Ele é o único mediador, Ele é a única ponte. E o Cristo não está somente dentro desta igreja. De tal maneira que nós podemos nos reunir em qualquer lugar, debaixo de qualquer árvore, e celebrar uma missa, rezar, e o Senhor vai nos ouvir. Porque não estamos pegos a um edifício, mas a uma pessoa, o Cristo.
É através dele que a nossa oração chega ao Pai. E Cristo tornou-se para nós não apenas o lugar em que nós nos encontramos o Pai, não apenas a ponte, o caminho, ele tornou-se o nosso sacrifício. Em vez de oferecer uma ovelha, um cordeiro, a cada Santa Missa, nós repetimos o gesto de Cristo que ofereceu-se a si mesmo. Por isso, antes da comunhão, o padre levanta a hóstia consagrada e diz: eis o Cordeiro de Deus. Esse é o nosso Cordeiro. Não oferecemos a Deus um animal, mas o seu próprio Filho, o único que chegou até o Pai. E se o Pai hoje olha para cá, para baixo e vê a cada um de nós aqui dentro dessa igreja rezando agora, com as nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas vontades e tudo mais, se o Senhor atende a nossa oração, não é porque chegou lá em cima a fumaça, mas porque está lá, diante do Pai, o nosso Cordeiro, Jesus. Nós assim entendemos já, começamos a compreender o sentido da morte do Cristo. Pela sua morte, oferecendo-se a si mesmo, Jesus é ao mesmo tempo o Cordeiro, ele é o sacerdote porque oferece a si mesmo. E ele é o altar, ele é o templo, onde nós nos encontramos com o Pai. Nós estamos aí nos preparando para a Páscoa. E a liturgia de hoje quer exatamente que a gente compreenda o que é que nós vamos celebrar. A troca de um templo, não um templo qualquer, mas o próprio Cristo. É nele, e somente nele, que nós chegamos ao Pai. Não há outra maneira, não há outro caminho, só Ele. Que nós, meus caros, mais do que apegar-nos aos lugares de culto, possamos nos apegar àquele que é principal, ao Cristo. E colocar nas mãos dele nossos pedidos, nossas angústias, nossas tristezas, nossos agradecimentos, na certeza de que ele intercede por cada um de nós, junto do Pai. Bem, hoje já é o terceiro domingo do tempo da Quaresma, temos ainda 2 domingos pela frente. Eu já tive a ocasião de explicar a vocês que a Quaresma era, a princípio, na igreja, um grande retiro para aqueles que seriam batizados, crismados, iriam comungar pela primeira vez. Eram pessoas adultas a quem se dá o nome de catecúmenos, aqueles que fazem a catequese. E então, por 3 vezes antes de receber o sacramento, a igreja toda se reunia e rezava, pedindo ao Pai que afastasse desses que iriam receber os sacramentos, afastasse todo o mal deles, toda a tentação, e que lhes desse toda a força, para que eles não só recebessem o sacramento, mas que fossem fiéis àquilo que eles iam receber, que fossem verdadeiros filhos e filhas de Deus, verdadeiras pessoas ungidas pelo Espírito de Deus. A cada ano, nós relembramos um pouco isso. Tem sempre um grupo de pessoas, já com mais de 16 anos, que durante todo um ano se preparam e vão receber na noite da Páscoa os sacramentos. Alguns serão batizados, outros crismados, outros farão a primeira comunhão. Portanto, hoje, pela primeira vez, nós vamos rezar com eles. Faremos a mesma coisa domingo que vem, ou sábado que vem, e no outro sábado. Assim nos preparando com eles, rezando por eles e com eles, para os sacramentos que eles vão receber. Eu quero convidar aqueles que vão receber os sacramentos que venham aqui na frente, os catecúmenos. Nós vamos ficar em pé, meus caros. Pode ficar aqui.
Nós vamos então, meus caros, nos rezar ao Senhor por estes nossos irmãos e irmãs que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã. Oremos. Rezemos por eles, para que, confiantes, a Igreja possa acolhê-los em sua caminhada, que eles possam assumir verdadeiramente seus compromissos na noite da Páscoa. Depois de cada pedido, nós rezamos dizendo: Senhor, atendei a nossa prece. Para que esses nossos irmãos eleitos, a exemplo da senhora samaritana, que buscou em Jesus a fonte da vida, repassem suas vidas diante do Cristo e reconheçam seus próprios pecados, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que sejam libertos do espírito de descrença que afasta a humanidade do caminho do Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor, excede a nossa prece. Para que, à espera do dom de Deus, cresça neles o desejo da água viva que jorra para a vida eterna, rezemos ao Senhor. Para que, aceitando como mestre o Filho de Deus, sejam verdadeiros adoradores do Pai em espírito e em verdade, rezemos ao Senhor. Para que, tendo experimentado o maravilhoso encontro com Cristo, possam transmitir aos amigos e concidadãos sua mensagem de alegria, rezemos ao Senhor. Para que todos os que sofrem no mundo pela pobreza e pela falta da palavra de Deus tenham a vida em plenitude prometida pelo Evangelho de Cristo, rezemos ao Senhor. Para que todos nós, acolhendo o ensinamento de Cristo e aceitando a vontade do Pai, possamos realizar amorosamente sua obra, rezemos ao Senhor. Vocês querem ajoelhar-se, por favor? Oremos. Pai de misericórdia, por vosso Filho, vos compadecestes da samaritana e com a mesma ternura de Pai oferecestes a salvação a todo pecador. Olhai com amor esses vossos filhos e filhas eleitos, que desejam receber pelos sacramentos a adoção de filhos e filhas, que eles, livres da servidão do pecado e do pesado jugo do demônio, recebam o suave jugo de Cristo. Protegei-os em todos os perigos, a fim de que vos sirvam fielmente na paz e na alegria e vos rendam graças para sempre, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que em vossa admirável misericórdia convertestes a samaritana para que adorasse o Senhor Jesus, o Pai em espírito e verdade, libertai agora das ciladas do demônio esses vossos filhos e filhas que se aproximam das fontes da água viva. Convertei seu coração pela força do Espírito Santo, a fim de reconhecerem o vosso amor de Pai pela fé sincera que se manifesta na caridade. Vós que viveis e reinais para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém.